Oi pessoal, dia 30 de março, próximo sábado, a Igreja Adventista começa no mundo inteiro a estudar a lição da Escola Sabatina intitulada O Grande Conflito. Aí eu queria fazer essa introdução aqui para vocês e convidá-los a fazermos um comentário sobre a lição semanal, de acordo com o que a Bíblia fala. Eu convido vocês e eu quero que vocês entendam que para estudar a palavra de Deus e saber realmente o que ela diz pra gente, a gente precisa de muita coragem e também de muita humildade. Por que eu digo isso para vocês? Coragem porque a gente precisa ter a vontade de encontrar as coisas verdadeiras, sair do local que é comum pra gente, sair do que é seguro pra gente e ir para um espaço que talvez não seja verdadeiramente seguro de acordo com os nossas crenças interiores. Eu digo isso para vocês por minha experiência. Então, você não vai continuar assistindo esse vídeo se você não tiver coragem, se você não tiver humildade para aceitar que você um dia estava errado. Porque quando você começa a ler a Bíblia, a palavra de Deus, do jeito que ela deve ser lida, você vai ter muitas vezes, como eu tive, choros muito intensos perante o Senhor, pedindo perdão por ter acreditado por tantos anos numa mentira. Eu queria que vocês tivessem uma experiência assim também. Então eu vou convidar vocês a fazer esse caminho, tomar esse caminho comigo. E se você realmente for sincero perante o Deus do universo e sua palavra, se você realmente quer que Jesus seja o Salvador da sua vida, vamos estudar essa lição juntos, tá? Mas vamos olhar dentro da palavra de Deus o que significa dentro da Igreja Adventista e o que significa dentro da palavra de Deus. Essa lição foi escrita pelo Mark Finley. Eu acho que muita gente conhece. Eu lembro que quando era novinha ainda, morando em Recife, muitos dos meus colegas podem lembrar que a gente chamava ele de Pastor Robocop. A gente chamava ele assim, porque ele se movia como um robô no palco. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente uma vez, quando eu trabalhava lá na União Nordeste. Só para dizer para vocês quem é o autor. E ele começa fazendo uma pergunta na lição, que é a introdução que eu quero fazer para vocês. Ele pergunta assim: qual é o tema central da Bíblia? Aí ele diz, claro que é Jesus, é o plano de salvação, mas é o grande conflito que é o tema central. E aí é que está a diferença do que eles acreditam dentro da igreja e o que a Bíblia fala. Porque o tema central da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é Jesus e o seu plano de salvação na cruz. Não tem outro tema, é esse tema aí. E o grande conflito? O grande conflito. Ellen White escreveu, ou copiou a maioria do livro, e ela teve uma visão em 1875 de que essas suas publicações deveriam ser, olha só, ela teve uma visão, e essas visões a gente sabe que ela tinha, e ela dizia que era um anjo que seguia ela, ou do próprio Jesus, tá? E ela viu esses livros como folhas de outono. Se você já veio aqui nos Estados Unidos ou em qualquer país da parte de cima do Equador, você vê que no outono todas as folhas estão caídas no chão e elas viram adubo. Será que tinha algum significado nisso? Porque quando eu penso em folhas de outono, eu penso em coisas mortas. Coisas que são recicladas, coisas que são tiradas do caminho, coisas que atrapalham. E eu fico pensando na verdadeira significância desse termo. Não que ele precisava ser
espalhado por todo o mundo, como a Igreja Adventista tem feito hoje. Mas é uma falácia, porque o que está nesse livro, O Grande Conflito, além de muitas partes que não são acuradas, certas historicamente, nós temos, por exemplo, o livro dizendo que existe um conflito no céu, porque o autor da lição, inclusive, diz que esse conflito é para mostrar que esse conflito aconteceu no céu, antes da queda, e esse conflito hoje ainda continua, porque Deus está tentando mostrar, e vai mostrar, e precisa mostrar para os mundos não caídos que Ele é amor, que Ele é o Todo-Poderoso. Gente, se o Deus de vocês precisa provar alguma coisa, Ele deixa de ser Deus. O meu Deus não precisa provar nada, porque Ele é onipotente. Ele é Deus Todo-Poderoso e não tem nada e ninguém que possa entrar em conflito com Ele. E porque a gente entra em conflito com pessoas iguais a gente. Vocês já perceberam as grandes potências no mundo? Quais são as grandes potências que agora, em 2024, estão guerreando? Uma grande guerra que a gente vê agora é a Ucrânia e a Rússia, e que são duas potências mais ou menos idênticas com relação ao poder bélico delas. Então, eles brigam para provar quem é o mais forte. Mas você para pensar se Satanás tem ou terá nunca uma igualdade, pelo menos parecida com a de Deus, para tá batalhando com Deus e correr o risco, inclusive, até de ganhar a batalha, né? Que a Ellen White falava isso. Mas voltando aqui, deixa eu fazer, quando vocês começarem a estudar a lição, vocês ficarem com uma coisa na cabeça e perguntarem e irem à Bíblia para ter uma resposta. Por exemplo, eles se referem à guerra que acontece no céu, que João viu lá em Apocalipse 12. Eles dizem que essa guerra aconteceu antes da criação do mundo. Mas aí eu queria que vocês fizessem uma pergunta. Se essa guerra aconteceu antes da criação do mundo, e se Satanás ali, se você ler Apocalipse 12, do 7 ao 12, mais ou menos, você vai ver que Satanás, ele perdeu a guerra e ele foi lançado no lago de fogo. Agora eu pergunto para você, se essa guerra foi antes da criação, Satanás ainda tinha direito, mesmo depois de ter perdido a guerra e ter sido lançado para a terra, ele ainda tinha direito de ir ao céu e ele ainda tinha direito de estar livremente aqui na terra e no céu. Porque se você parar para pensar e você for ler a Bíblia, você vai ver o que aconteceu em Jó, no livro de Jó. Depois da criação, claro, Jó estava aqui na terra. E Satanás foi perante Deus, no trono, diante do trono de Deus, para acusar a Jó, desculpa. Foi diretamente ao trono de Deus, Satanás, na presença de Deus, acusando a Jó. Ele foi lançado fora do céu, mas ele ainda tinha direito de entrar no céu? Uma outra pergunta. A gente está estudando o livro de Zacarias. Em Zacarias 3, ele nos conta uma história, de novo, de Satanás indo perante a Deus e tentando acusar um high priest, um sumo sacerdote. O nome dele era Josué, e era um que estava voltando com o pessoal lá da Babilônia. Mais uma vez, Satanás ali aparecendo perante os tronos de Deus para acusar alguém na humanidade. Então, se ele foi lançado fora do céu, como é que ele ainda está no céu? Tá? Então, são essas perguntas, gente, que você precisa perguntar e ir na Bíblia, porque a Bíblia tem resposta para isso. Então, eu convido você para participar do nosso estudo, do nosso comentário, dentro da Palavra de Deus, sobre essa lição do grande conflito que a Igreja Adventista está estudando em todo o mundo,
nesse trimestre. Eu não queria ficar de fora, porque eu queria que a gente visse juntos que existe realmente muita, mas muita necessidade de colocar esse livro à prova. E a única prova que vai realmente fazer cair ao chão como folhas de outono para serem recicladas, pisoteadas e tornadas em adubo é esse grande conflito, esse livro que vai ser, uma vez por todas, completamente destruído pela palavra de Deus. Então fica comigo. Vamos participar desse estudo toda semana. Que Deus possa abençoar vocês. E se vocês não compraram a lição ainda da Escola Sabatina, olha, gente, eu tô fazendo propaganda da lição. Casa Publicadora Brasileira. E a minha é em inglês. Mas comprem. Comprem a lição ou não. Na internet tem, inclusive, você pode acessar a lição gratuitamente. Mas a gente vai, em nome de Jesus, entrar nessa nossa nova caminhada durante esses 3 meses e estudar o que é que a palavra de Deus tem a dizer com relação ao grande conflito. Deus abençoe vocês. A gente se vê semana que vem.